A leitura e a escrita, como todo o resto, melhoram com a prática. E é claro, se não houver jovens leitores e escritores, em breve não haverá mais velhos. A alfabetização estará morta e a democracia, que muitos acreditam que andam de mãos dadas com ela, também estará morta. Poderia te dizer, assista esse vídeo antes que tirem do ar, mas isso não vai mesmo acontecer. Por outro lado, os livros vão sendo proibidos à medida que a sociedade torna-se indiferente a eles. Essa indiferença é muito mais grave que as fogueiras de regimes autoritários para destruir os livros. Pois, quando vemos livros atirados ao fogo, ao menos temos a chance de saber que aqueles livros representam algum perigo, não para as pessoas, mas para aqueles que detêm o poder. Eu sou o Alisson, e o episódio do Super Leituras de hoje é o primeiro de uma série de livros muito perigosos. Mas prepare-se, ele vai exigir de você, como deve ser um bom livro, reflexão e enfrentamento. Vamos ver quem tem coragem de enfrentar O Senhor das Moscas. A obra, de 1954, foi escrita por William Golding, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1983. Tudo começa quando um avião sofre uma queda em uma ilha deserta no Oceano Pacífico. Os passageiros sobreviventes são meninos entre 6 e 12 anos. Sem nenhum adulto por perto, eles precisam fazer tudo, como se defender, se aquecer, alimentar e, ainda mais difícil, se governar. As coisas começam bem, como na novela Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Aparentemente, eles levam um manto civilizatório para a vida selvagem. Mas elas apenas começam bem. O medo, a inveja, o instinto, a guerra começam a tomar lugar do bom senso e da razão. Um dos personagens, Simon, vê a cabeça de um porco fincada num pau, rodeado por moscas, em meio à ilha. Ele chama a visão de O Senhor das Moscas, que é também uma tradução de Beelzebub, uma alusão ao mal, que seria um demônio ou o próprio diabo. É notório que ao longo da narrativa os garotos vão sendo transformados em verdadeiras bestas, como homens na guerra. A busca pelo poder e toda a corrupção e crueldade inerente a essa busca é transportada para as relações entre os garotos na ilha. Se por um lado temos a tentativa de construção de regras com direitos e deveres para organizar a vida social dos meninos, como manter o fogo aceso, pois isso, além dos benefícios essenciais do fogo, ainda serviria de sinal para um possível navio de resgate. E também a busca por abrigo, para se protegerem da chuva, do frio, dentre outras ameaças. Por outro lado, nasce também o desejo instintivo pela caça e pela matança. A bagagem civilizatória, aos poucos, vai sofrendo o enfrentamento do instinto selvagem. Como vemos no seguinte trecho, Roger juntou um punhado de pedras e começou a jogá-las. No entanto, havia um espaço em volta de Henry, com cerca de 6 metros de diâmetro, no qual ele não se atreve a jogar. Aqui, invisível e forte, estava o tabu da vida antiga. Em volta da criança agachada estava a proteção dos pais, da escola, dos policiais e da lei. O braço de Roger estava condicionado por uma civilização que nada sabia dele e estava em ruínas. Mas essa barreira invisível, civilizatória, não vai resistir para sempre. Haverá então amplo espaço para a violência e a crueldade. Golding abre a ferida e revela o pior da natureza humana. É preciso ter em mente que o livro é escrito no pós-guerra da Segunda Grande Guerra Mundial. O livro pode ser interpretado também
como uma grande alegoria. Podemos entender a ilha como o mundo, os garotos lá, a humanidade como um todo, as regras dos meninos, como as leis e os sistemas de governo criados e impetrados ao longo da história. Os garotos estabelecem, por exemplo, a regra da concha. Apenas quem tem a concha pode falar e não deve ser interrompido. Uma lei convencionada que define limites entre as relações deles. Representa a civilização, o mundo dos adultos e até os valores democráticos. Não podemos ter todo mundo falando ao mesmo tempo. Teremos que levantar as mãos como na escola. Então eu vou dar a ele a concha. Vou dar a concha para a próxima pessoa falar. A luta insana que se estabelece entre os garotos pode ser signo das guerras que nós seres humanos armamos uns contra os outros. Sem dúvida, o livro nos impõe reflexões, como: o que está por detrás da natureza humana? Civilizar, construindo abrigos, dominando o fogo e as forças da natureza, criando leis de convívio social? Ou o instinto de dominação, caça e matança? Os rumos da obra são chocantes. Não se trata de uma historinha aventuresca em busca pelo tesouro perdido, mas nos impõe a reflexão de que a barbárie mora ao lado. Basta lembrar o que acontece em nosso país quando forças policiais entram de greve apenas por uns dias. No lugar de seres humanos civilizados, surgem seres ensandecidos, sedentos de destruição. Em 2019, por exemplo, 41.365 pessoas em nosso país foram vítimas de crimes violentos. Repito, 41.365 pessoas assassinadas em pleno século XXI. O livro nos coloca contra a parede e nos indaga: o que nós somos? Humanos? Ou animais? Ou selvagens? Essa pergunta é para cada um de nós. Por isso, não deixe de colocar a sua opinião e reflexão nos comentários. Caso você queira reflexões mais profundas e participar de um grupo exclusivo, clique aqui, pegue nosso e-book e entre para a nossa lista VIP. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Siga o Super Leituras no Instagram. Até a próxima!